Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Olá a todos do canal. Me chamo Renata e hoje já sou uma senhora de 60 anos. Mas essas coisas ocorreram comigo quando eu ainda era bem nova. Das pessoas da minha família hoje, apenas eu estou viva, já que depois de tanta coisa, optei por ser sozinha e sem filhos. E no decorrer do relato, vocês irão entender o porquê. Pedi para Melissa, que é uma moça que cuida de mim aqui na casa de repouso, escrever esse meu relato para vocês e espero que gostem. Assim como eu amo ouvir todas as histórias deste canal enquanto estou bordando. Eu sou a filha mais nova de minha mãe e tinha uma irmã que se chamava Úrsula. Quando eu nasci, Úrsula se irritou, pois queria que eu fosse um menino, para não ter que dividir nada dela. Mas minha mãe, calma como sempre foi explicando a minha irmã que essas coisas a gente não escolhe, apenas aceita e ama. Ela pareceu aceitar e até cuidava de mim. Eu amava a minha família e para mim, eles sempre foram meu porto seguro. Mas quando eu tinha 12 anos e Úrsula, 15, nossa mãe faleceu de problemas respiratórios e os nossos cuidados passou a ser apenas de meu pai. Mas meu pai era bronco, ele trabalhava como caminhoneiro e não tinha muito tato no cuidado de casa e filhos. Ele ficou arrasado pela perda de nossa mãe e quando conseguiu se reerguer de novo, ele colocou eu e minha irmã para trabalhar, dizendo que agora uma precisaria cuidar da outra, pois ele precisava trabalhar e trazer o sustento para casa. Nesse período, eu e minha irmã ficamos mais próximas do que nunca. Sempre nos ajudávamos e cuidávamos da casa da nossa forma. Até que depois de 2 meses, meu pai voltou de viagem com uma notícia que mudaria mais ainda a nossa família, para sempre. Ele se casou com Antonella, uma moça muito bonita e mais nova que nossa mãe, e disse que ela seria a dona da casa e que a trouxe para que cuidasse de nós. Minha irmã Úrsula se indignou e perguntou como ele poderia fazer isso com tão pouco tempo da morte da mãe delas e que estávamos nos virando bem. Mas meu pai se irritou com isso e disse que éramos menor de idade, crianças, e que não entendíamos do mundo adulto e que ela estava ali para ajudar a família. Para vocês entenderem, meu pai nem em casa ficava, viajava muito, cerca de 3 até 6 meses fora, e ele trouxe alguém totalmente desconhecido para ficar cuidando da gente. Isso foi para nós a pior coisa que meu pai fez para nossas vidas. No começo, enquanto meu pai estava em casa, Antonella se mostrava amável e muito querida. Mas minha irmã, que sempre foi muito esperta e inteligente, não caiu. Já eu, a mais bobona, achei que realmente ela era uma boa pessoa, mas eu iria descobrir como eu estava enganada. Depois de 2 semanas, meu pai pegou um trabalho que duraria 2 meses para que ele retornasse, se despediu da gente e quando se viu sozinha conosco, Antonella nos disse: se vocês me obedecerem, não teremos problemas. Vocês continuarão cuidando da casa, e se contar para o pai de vocês que eu não faço nada, vocês conhecerão o inferno na terra. Ou seja, ela estava ali apenas para usar o dinheiro nos caprichos dela. Deixava eu e minha irmã sem roupa, sem material, às vezes até sem comida que nós fazíamos. Depois de 2 anos, vivendo nesse inferno, minha irmã arrumou um trabalho de meio período para poder comprar as coisas para ela e para mim. Mas quando minha madrasta descobriu, fez um escândalo, pois se ela estava trabalhando, deveria dar o dinheiro todo na mão dela, pois minha irmã era menor de idade. Ela estava com 17 anos e nunca falávamos nada para o nosso pai com medo de Antonella, quando meu pai estava em casa. Ela era outra, nos trava muito bem, fazia comida, arrumava a casa e sempre perguntava quando ele ia viajar de novo, e ele nunca desconfiando. Mas depois de 2 anos, meu pai foi diminuindo o ritmo do trabalho e Antonella começou a ficar cada vez mais revoltada e mostrando a nosso pai quem ela realmente era. Tanto que minha irmã não aguentou e foi falar para o pai a exigência da madrasta e por milagre, meu pai defendeu a minha irmã e disse que não precisava desse dinheiro, que o que ele colocava em casa era mais do que o suficiente. Nesse dia os dois tiveram uma briga feia pela primeira vez. Passou quase 3 semanas e meu pai não pegava trabalho para longe, apenas viagens que ele ia e voltava no mesmo dia, e isso começou a irritar minha madrasta. Foi então que ela começou a dizer para o meu pai que ia na igreja,
que ela tinha se convertido e estava orando por nós. Meu pai, que nunca gostou de religião nenhuma, nunca quis ir nessa igreja dela, mas vivia reclamando do horário que ela chegava em casa. Mas depois disso, coisas estranhas começaram a acontecer em casa. Meu pai, um homem forte e cheio de saúde, começou a adoecer. Minha madrasta, que nunca gostou de cozinhar, não deixava mais eu e nem a minha irmã fazer comida. Comecei a ter pesadelos com minha mãe me dizendo para não comer a comida da minha madrasta, pois todos nós estávamos doentes menos Antonella. Contei meu pesadelo para minha irmã e ela disse para parar de comer o que ela nos oferecia e apenas comer somente o que nós mesmos preparássemos, pois ela também estava estranhando tudo o que estava ocorrendo em casa. Barulhos durante a noite, vultos que antes não tinha. Uma noite Úrsula chegou em casa de noite depois do trabalho e viu um homem com chapéu e capuz parado na porta da nossa casa. Ela disse que ficou com muito medo, mas que depois que fez uma oração, aquilo sumiu. Então passamos a comer tudo o que fazíamos, e nada mais das mãos da madrasta. Ela notou que estávamos fazendo isso e fez um escândalo para meu pai. E ele brigou conosco dizendo que isso era muita desfeita. Então falamos que não gostávamos da comida dela. E nesse dia foi muito triste, pois as brigas eram demais. Mas depois desse dia só piorou, e meu pai não nos ouvia, e nem acreditava no que a gente dizia a ele. Meu pai caiu doente, a ponto de não conseguir mais se levantar da cama. Minha irmã e eu falávamos para ele parar de comer o que ela servia, pois nós, depois que paramos, melhoramos, mas não entendíamos ainda que podia ser algo espiritual, mesmo com tantos indícios, pois minha família nunca foi religiosa. Apenas achávamos que ela estava envenenando a gente. Uma certa noite, quando minha madrasta saiu para ir à igreja, eu aproveitei que meu pai estava dormindo e resolvi seguir para saber onde era essa igreja que ela ia. Longe de mim querer falar de alguma religião, até porque não é a religião que faz o mal, mas sim as pessoas. Para minha surpresa, era um centro de candomblé que ela estava indo. Eu não cheguei a entrar, mas perguntei para uma pessoa que passava na rua que igreja era aquela e a pessoa riu dizendo que ali era candomblé. E eu pedi para me explicar o que era isso. E ela resumiu dizendo que são pessoas que mexiam com espíritos. Aquilo me fez gelar a alma. Saí correndo de volta para casa e esperei minha irmã chegar para contar a ela o que eu descobri. Ela não falou nada e disse que iria investigar e procurar saber o que esse lugar fazia. Minha irmã procurou e, desanimada, contou à patroa dela tudo o que estava se passando em casa. E descobriu que a patroa era espírita e disse para minha irmã ir no centro para se consultar e saber qual era o problema espiritual que estávamos passando. Ela foi e descobriu que minha madrasta estava fazendo trabalho para desviver o meu pai e que já estava muito avançado e não tinha nada que eles pudessem fazer. Já estava muito impregnado, mas disse para ela olhar embaixo da nossa cama e dentro dos travesseiros que tinha trabalho ali para nós, já que não comíamos o que ela nos dava, roupas nossas que desapareceram também e que tinha uma maldição em cima da minha irmã e minha também, e que eles não sabiam se teria como reverter, que o melhor que podíamos fazer seria ir embora da casa, já que meu pai não teria mais força para cuidar da gente. Minha irmã fez o que mandaram no centro e pegou as coisas dela e eu fomos embora daquela casa. Fomos morar num quartinho que a patroa dela nos disponibilizou para ficarmos até que achássemos algo melhor. Depois de um mês meu pai infelizmente veio a óbito. Choramos muito no enterro, mas minha madrasta estava feliz da vida. Não tivemos direito a nada da herança. Não sei o que ela fez, mas a casa não estava mais no nome do meu pai, então ela ficou com tudo e nós perdemos tudo. Nossos pais, nossa casa, só existia a certeza que tínhamos uma e a outra. O tempo passou, e quando pensamos que já passamos por tudo, sempre tem algo que pode piorar. Minha irmã se casou com 21 e eu tinha 18 anos. Ele parecia um homem bom, honesto e trabalhador. Eu comecei a trabalhar também. Queria a minha independência. Não queria ficar morando com minha irmã. Queria poder dar a ela espaço, já que ela sempre fez tanto por nós e eu só ajudava como podia. Mas depois de 6 meses de casamento, ele se mostrou um homem cruel e violento. E eu falava para minha irmã o deixar, pois não valeria a pena viver daquele jeito. Já tínhamos saído de uma situação terrível. Não merecíamos mais viver aquele pesadelo. Mas ela dizia: "Mana, ele só é assim quando bebe. Depois ele fica bom. Só ele não beber e eu estou grávida." Eu tentava colocar juízo na cabeça dela, mas ela não me ouvia. Finalmente, em dezembro, consegui arrumar um local mobiliado que cabia no meu orçamento e saí da casa da minha irmã falando que, se ela quisesse, poderia ir comigo, mas ela não quis
e até hoje me arrependo de ter deixado minha irmã sozinha com aquele monstro. Depois de 3 meses, minha irmã já estava de 7 meses. Eu recebi um telefonema dizendo que minha irmã estava internada na UTI, em estado grave, e que meu cunhado estava foragido. Minha irmã, toda machucada de tanto que esse maldito a maltratou. Ela e nem o bebê resistiram, e ali eu perdi todo o meu mundo. Eu chorava e perguntava: cadê Deus, que permitiu tanta atrocidade nas nossas vidas? Porque esses monstros sempre ficam impunes. Parece que apenas pessoas boas e honestas, que sempre se ferram. Olha, foi uma luta, foi um desespero para voltar ao normal. Foi muito difícil ter forças para caminhar, para voltar a trabalhar, para não me deixar esmorecer. Foi como se cada respirar eu sentisse uma facada no meu peito. Cada dia uma humilhação e indignação. Eu lembrava da minha mãe, que infelizmente não conseguiu ser salva. Do meu pai, que morreu por magia de uma mulher sem caráter. Da luta que foi para mim e minha irmã termos uma vida minimamente boa, e de como um segundo monstro tirou o que restava da minha família. Para dizer a verdade, até choro. Lembrando de tudo isso, eu vivia no modo automático. Procurei o CAPS da minha cidade com muita insistência de pessoas, à minha volta, a minha história toda. Ninguém conhecia. Mas as pessoas que trabalhavam comigo, que sabiam do ocorrido com minha irmã, foi que me ajudaram, que me deram apoio. Mesmo assim pensamos: a vida não pode pregar mais peça, a vida não pode ser tão baixa. Eu vivi o inferno até agora. Então, para quem está no fundo do poço, a tendência é apenas subir, certo? Eu não poderia estar mais errada. Já tinha se passado 1 ano do falecimento da minha irmã. Eu estava me reerguendo e resolvi viajar com um grupo de colegas da terapia. Combinamos de ir passar um final de semana no Rio de Janeiro, aproveitar as praias e as paisagens lindas que tem naquele lugar. E realmente, nossa, que lugar maravilhoso. Aproveitamos a praia. Fomos passear, conhecer os lugares turísticos. E tudo o que eu pensava era que minha irmã poderia amar conhecer aquele lugar também. Eu já estava bem cansada, e algo me dizia para não sair mais, sabe, ficar em casa. Mas as meninas insistiram muito, mas muito mesmo, para irmos a um barzinho, e mesmo com todos os alertas, cedi ao pedido delas. Fomos ao barzinho, e estava tudo bem, até que um grupo de homens chegou perto das meninas. Estávamos em 6, e eles eram 8. Mas eu nunca fui de namorar ou puxar assunto com homem nenhum, com tanta coisa na minha vida. Isso era a última coisa que passava por minha cabeça. As meninas se animaram, e cada uma tratou de agarrar um, e saíram dali para irem a uma festa em outro lugar. Eu não estava mesmo afim, e disse que não queria. Então fui embora, e voltei para o hotel sozinha, e disse que eu iria ficar lá esperando por elas. Um desse grupo me seguiu, mas eu não o vi. Ele ficou andando atrás de mim, até que chegamos em um ponto vazio, e ele se aproximou, me segurou pelo braço, e eu levei um susto, e ele insistiu para ficar comigo. Mas eu expliquei que não queria, e que também eu nunca tinha ficado com ninguém. Mas ele devia estar drogado, ou muito alcoolizado, e não aceitou o meu não. Então, mesmo eu gritando, me debatendo, ele me pegou à força, e foi muito, mas muito traumático. E ele disse que a culpa era minha, não seria desse jeito se eu tivesse aceitado. Para mim, a viagem acabou ali. Eu não quis mais sair do hotel, até o último dia de viagem. Eu não tive coragem de contar para ninguém. Eu me senti suja, eu me senti horrível, eu não dormia, eu desmaiava de tanta exaustão. Então, depois disso, tudo dentro de mim foi destruído de vez. Eu já não conseguia confiar em mais ninguém, então me isolei, trabalhava para comer e ter onde morar. Mas eu já não sentia mais alegria ou prazer nenhum na vida. Continuei fazendo terapia, e até hoje eu faço. Tenho pânico de chegar perto de homens ou mulheres que se mostram muito doce. Criei vários medos e traumas ao longo da minha vida. Eu tentei de tudo, terapia, religiões, mas nada me tirava o medo que eu tinha de outro ser humano, e saber que todos que são monstruosos nunca pagam pelos seus crimes ou atos horrendos. Mesmo agora com 60 anos, carrego esses traumas e toda essa dor comigo. Nunca busquei vingança, mas também nunca tive um dia de verdadeira paz. Por mais reclusa que eu fosse, minha mente está cheia de lembranças penosas e constantes pesadelos. Tudo que espero é o dia em que vou poder sair desse pesadelo, e espero que do outro lado da vida, eu de verdade consiga achar a verdadeira paz. Obrigada a todos que ouviram o meu relato. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like. Ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural.
Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.